O sucessor do Papa Francisco está tendo um debate aí de que como será feita como será feito o conclave. Muita gente assistindo o filme indicado ao Oscar, né, vencedor de algumas premiações do próprio Oscar em si. E eu chego na mesma conclusão do texto do Moisés Mendes, tá? A gente vai ler o texto do Moisés também aqui. O sucessor do Francisco precisa ser um papa que seja odiado pelo fascismo. Ah, Pedro, porque vocês dependem da Igreja Católica? Não. Inclusive, sou agnóstico, não professo essa fé. Mas eu acho importante que instituições conservadoras sejam ocupadas por progressistas, sejam ocupadas por pessoas que façam reformas. Eu estava vendo o editorial do meu amigo Viário ontem à noite lá no DCM, e ele estava falando do caráter reformador do Papa Francisco, e a gente precisa, num mundo onde a gente enfrenta caos climático, a gente enfrenta líderes totalitários, nós enfrentamos novas formas de corrosão da democracia, a gente precisa de lideranças reformistas. Nós precisamos de lideranças que sejam revolucionárias ao seu modo. Lideranças que imponham resistência aos retrocessos da sociedade, ou do caso contrário, gente, vamos eu, você, todo mundo que está aqui nos assistindo, vamos todo mundo voltar para a Idade Média. Vamos todo mundo voltar ao fogaréu da Inquisição. Vamos todo mundo voltar à época que a ciência era menosprezada. Vamos voltar a esses tempos. Vamos abolir os conhecimentos. Então, sim, nós precisamos de mais papas progressistas. Sim, nós precisamos ocupar os espaços públicos. Sim, nós precisamos ocupar a política. Isso é garantido que Francisco será sucedido por um progressista? Não. Não. Nada garante também, por exemplo, na bolsa de apostas do sucessor do Papa. Uma coisa é certa, o Vaticano vai retalhar nessa próxima representação papal, nessa próxima representação de São Pedro na Terra, colocando provavelmente um cardeal italiano. Impreterivelmente vai ser um europeu. A sorte nossa vai ser se esse europeu comunga das ideias do Papa Francisco. A gente tem que ver se ele vai comungar das ideias do Papa Francisco. Ou pior, se ele comunga das ideias do Papa Francisco, se à frente do Vaticano ele vai manter um posicionamento progressista. São muitas as questões, gente, porque nós cansamos de ser traídos, né, gente? De gente que se elege numa plataforma progressista, tá acontecendo no Reino Unido agora. Para variar, né? Um Premier Labour que se comporta de uma forma tão reacionária quanto os conservadores. Então, temos que ficar de olho nesse conclave. Ah, mas é um assunto da Igreja Católica. Não é. É uma igreja que afeta o mundo todo. Como nós devemos ficar de olho nos neopentecostais? Por que raios no neopentecostalismo a gente só vê com destaque os pastores que são argentários? Os pastores que são midiáticos? Por que Caio Fábio não tem o seu devido espaço? Por que o pastor Berloffa? Por que Sérgio Duzilek não é mais reconhecido nos nossos meios progressistas? Duzilek veio aqui 2 vezes. Ótimas entrevistas, aliás. Numa delas, ele tinha ido na cerimônia de posse da ministra Gleisi. Pastor Berloffa é um cara que pensa os evangélicos do ponto de vista mais contemporâneo. Eu não sou evangélico, gente. Eu estou contando para vocês conversas que eu tive. Quando é que nós vamos defender com mais veemência, com mais força? E eu faço um apelo a vocês que são como eu, agnósticos, a vocês que são ateus. Vamos fazer uma militância por lideranças reformistas, por militâncias progressistas. Progressismo não é um palavrão. Progressismo na nossa sociedade é um caso de necessidade. Ou é progressismo ou é morte. Se nós não tivermos o mínimo de progresso, muitos de nós vão morrer.
Muitos de nós vamos morrer. Então é importante que o sucessor de Francisco seja odiado pelo fascismo. E, aliás, as baixarias 1000 ontem. As lideranças de extrema-direita, não. Mas a sua militância estava gritando, finalmente o Papa comunista morreu. O Papa comunista. É. Eles falam em Papa comunista. Eles falam em Papa. Não vou usar a palavra aqui porque o YouTube censura, mas o Papa que faz aquele procedimento para retirar a criança. Quando as mulheres têm a necessidade. É assim que eles se referem a um representante. Vamos botar o peso da coisa, né, gente? Acreditando ou não em Deus, o representante de Deus na Terra. Eles chamam de comunista, eles xingam, eles atacam. Quem são os verdadeiros anticristo? As pessoas que acreditam no Papa comunista e que querem que o progresso continue? Ou as pessoas que o xingam nas redes sociais? As pessoas que perdem tempo atacando uma liderança importante do ponto de vista político para sua religião. Sabe, as pessoas perderam a noção do ridículo. As pessoas perderam a noção do bom senso. Ninguém está pedindo nem para gostar do Papa Francisco, mas comemorar que o Papa comunista morreu, a gente foi muito longe, né, no lodo. A gente foi muito longe na baixaria. E eu volto a dizer, os extremismos estavam muito presentes, antes da gente falar dos neopentecostais, na nossa Igreja Católica. Nos discursos anti-Lula. O antipetismo militante estava muito presente na Igreja Católica. O Papa Francisco era muito fora da curva por isso. Muito, muito fora da curva com isso. Gostei do Lucas aqui que mandou. Conclave Bet, eu aposto no filipino Tagle ou no congolês Bezungu, pensando na questão geopolítica e no avanço do Islã na Ásia e na África. Se esses caras entrarem, vai ser extremamente conservador, viu? Vai ser extremamente conservador. Eu aposto num próximo Papa italiano. Não é nem questão do que eu gostaria. Claro que eu adoraria um sacerdote africano. Mas acho difícil isso. Acho que na bolsa de apostas tem 2 nomes italianos que são bem mais prováveis. Um de dentro do sistema e outro só porque é italiano mesmo, mas que comunga das ideias do Francisco. Então é importante. Nair Paiva pergunta aqui, Pedro, o que é o rito de averiguação da morte do Papa? Por favor, nos explique. Ele passa por diversos ritos, né? Tem a questão da própria cerimônia do enterro, mas já está comprovada a morte, né? Ele morreu por um AVC, depois do agravamento do estado de saúde dele. Então é isso. Mas o que eu queria falar com vocês é isso. A gente tem uma necessidade nessa mudança que está tendo de uma liderança importante no mundo. A gente tem que. Aí, nesse aspecto, é um dos poucos aspectos que eu digo que a gente tem que ser conservador, mas não conservador do ponto de vista da direita. A gente tem que conservar os nossos ideais. A gente tem que conservar essa busca por uma sociedade diferente da que nós temos. A gente não pode deixar os retrocessos encamparem justamente nesses períodos de mudança. É o que o Ralph Bowie falou aqui, ó. Cara, eu não sou nem um pouco religioso, porém eu tenho uma simpatia muito grande pelo Papa Francisco. Era um grande homem e tinha uma boa intenção. A gente não pode deixar as pessoas com boa intenção desaparecerem, gente. A gente não pode deixar as boas intenções desaparecerem. A gente tem que brigar por líderes que pensem como o Bergoglio. Nós temos que brigar por líderes que pensem como lideranças, como o presidente Lula. Nós temos que brigar, por exemplo, traçando um paralelo político, em 26. 26, Lula tem que ser eleito de novo. 30, o sucessor do Lula precisa ser feito. A gente não pode deixar Tarcísio crescer. A gente não pode deixar outros nomes crescerem. E Bolsonaro, pelo visto, já sabe que ele está no fim de linha. Já sabe que a saúde dele está bem debilitada. Já sabe que se a saúde dele melhorar, ele vai preso. Então, a gente precisa, nesse momento, em que está tendo um conclave,
melhorar a organização das nossas peças. E isso envolve as conversas que a gente tem aqui. Porque quando eu estou falando do Papa, eu não estou falando do Papa. Quando eu estou falando dos evangélicos e dos neopentecostais, eu não estou falando dos neopentecostais. Quando eu estou falando de Lula e quando eu estou falando de Bolsonaro, eu não estou falando de Lula e de Bolsonaro. Eu estou conversando sobre a minha perspectiva e sobre a perspectiva de você que me assiste. O que nós vamos fazer nas próximas horas? O que nós vamos fazer do ponto de vista de nos informar? Nós temos que nos informar por fontes confiáveis de informação. E temos que fomentar essa comunicação. Temos que apoiar os sensatos. Temos que apoiar veículos de comunicação como esse. E eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante com tudo isso que está acontecendo. Nós estamos nos aproximando de 100 mil inscritos. Muita gente achou que a gente não chegaria nessa marca. E a gente demorou um pouquinho para chegar nessa marca, né? Esse canal não era Folha Democrata antes. Em 2022 ele se tornou Folha Democrata. E partiu ali, eu vou até ver os números aqui. Nós tínhamos lá no nosso começo. Vamos lá, gente, vamos mandando superchats, vamos mandando pingos para a gente poder seguir aqui. Nós partimos de 25 mil inscritos para logo em 2023 a gente tinha 67 mil. E aí a gente foi tendo um crescimento totalmente orgânico, gente. E a gente não é um canal que possui grandes financiadores. Nós não temos nenhum banco, nós não temos nenhum governo, nós temos vocês, nós temos o Lucas, nós temos o Ralph, nós temos o Efraim, nós temos a Carla Mori, nós temos a Cláudia Filler, nós temos cada um de vocês que tornam aqui o nosso trabalho um eterno combate pelo que o Ralph Bowie está falando aqui, apoiar os sensatos. Na verdade, não apoiar só os sensatos, apoiar a sensatez, apoiar os sistemas políticos que efetivamente fiquem preocupados com os nossos. Eu não estou falando aqui com a elite milionária que vai ganhar com juros. Eu não estou falando aqui com o liberaloide que acha que vai fazer política entrando em think tank americana. Eu estou falando aqui com gente do povo. Eu estou falando aqui com gente pé de fábrica, com trabalhadores, com donas de casa, com caminhoneiros, com as pessoas mais comuns, pessoas tão comuns quanto eu. Eu ainda tenho uma certa formação intelectual. Mas a gente está todo mundo junto. Meu conhecimento está aqui para servir para vocês. Porque era isso o que o Papa Francisco empregava com seu sacerdócio. Papa Francisco, um cara com uma formação intelectual magnífica, mas preocupado com os desválidos, preocupado com os doentes, preocupado com os mortos em Gaza. Era uma das poucas lideranças mundiais a falar do genocídio, mesmo recebendo visita do Netanyahu. Falou a respeito do genocídio, falou coisas corajosas. Falou a respeito do respeito com as crianças morreram naquele local. Falou a respeito de uma Europa sem guerras. Falou a respeito de um Estados Unidos que precisa respeitar as outras nações. Falou a respeito de um Brasil que precisava ascender. Conversou com o presidente Lula quando ele estava preso. Encampou o que o Amaury Garcia está falando, o combate à violação aos menores de idade. Fez a primeira mulher prefeita do Vaticano e tornou Madalena apóstola. É isso. É um papa humano. Os nossos líderes precisam ser humanos. E não há perversão pior nos tempos atuais do que uma liderança como o Bolsonaro, chamado de mito. A gente não precisa de mito.
A gente não precisa de invencionices. É por isso que sim, nós temos que ser odiados pelo fascismo, até acabar com o fascismo. Não tem essa de querer uma liderança menos do que isso. E é importante o que o Rafa falou aqui. Pedro, não tem como não estar com você, irmão. Você é um dos maiores entusiastas progressistas desse país, muito consciente, além de estar o dia inteiro online. Vamos apoiar, gente. Obrigado, meu querido. É isso aí. Então vamos apoiar aqui o canal. Estamos nos aproximando de 100 mil inscritos. Peço sinceramente que vocês nos ajudem nessa missão. A gente está empenhado nessa semana para virar esse jogo, para crescer cada vez mais, para ir atrás do que realmente importa. E a gente precisa de cada um de vocês presente aqui, colocando o que é realmente relevante para o nosso trabalho, gente. Porque é isso, nós precisamos de contribuições financeiras, nós precisamos de colocações, nós precisamos de debates. Teremos uma entrevista imperdível essa semana com o meu querido amigo Vinícius Segala, que vai ser amanhã à noite. Vamos ter participações importantes e vamos ter o Rafael Vitorati, que já começou aqui as nossas contribuições. Lembrando, para a sobrevivência... Obrigado, querido. Quanto foi o Pix, ô Efraim? Para a sobrevivência do canal, precisamos de... Com a contribuição aqui do nosso querido, falta R$175 de superchats ou Pix em folhademocrata@gmail.com. Obrigado, meu querido. Cinquentão. Porra, já começamos bem, hein, gente? Faltando 125. Conta de Alessandra e de 2 membros. Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat. Mas é o que eu venho colocando, gente. Aí é o seguinte, quando eu falo que a gente precisa de um sucessor do Francisco que seja odiado no fascismo, eu não estou fazendo wishful thinking aqui, tá? Tem uma grande chance do próximo Papa ser reacionário. Tem uma grande chance do próximo Papa ser uma persona de extrema direita. Ninguém está aqui enganado quanto a isso. Nós vivemos no risco do ressurgimento do fascismo. Nós vivemos no risco de o conservadorismo se perpetuar. Ô, Lucas, obrigado, querido. Faltando um membro agora só. Coisa bacana, vocês estão todos solidários aqui com a gente. E o Marcos Rodas colocando uma questão aqui que está na cobertura da Globo, né? Assistindo a Globo, fizeram questão de mostrar o Tarcísio na reportagem sobre a morte do Papa. Estão em campanha. Estão em campanha. Ele já tem candidato, gente. Ele já tem candidato. A mídia corporativa já tem candidato. A sorte dele, a sorte nossa, talvez, é que Tarcísio, eu acho que não performa bem nas pesquisas. Vamos ver como é que vai ser as próximas projeções, porque o Lula é um fenômeno. E eu acho que o Lula concorre de novo. Mas vamos ver como é que as questões vão ser feitas. Tarcísio está sendo vendido já como o próximo Bolsonaro. Então, é com isso que a gente vai lidar. É com esse cenário que a gente vai lidar. Não é um cenário fácil, não é um cenário simples, não é um cenário tão pouco posto. Então, é isso. Tarcísio não é simpático com aquela cara de latrina de gato, né? Total. É o anticarisma, né? É uma coisa muito tosca. Aline Xavier, Pedro, você acha que a Michelle tem chance, dada a adesão entre as mulheres evangélicas, grande público? Não. Eu acho que a Michelle já foi barrada pelo próprio Jair Bolsonaro. Maria Lúcia, Pedro, eu achei estranho, o Papa recebeu visita do presidente dos Estados Unidos. Não, mas ele recebeu todo mundo, recebeu Trump, recebeu Milley. O Papa não recebia só pessoas que ele concordava ideologicamente, né, gente? Ele é o Papa. É o Papa de todos os católicos, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né?
folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.